Na Ucrânia, pararam todo o país por 90 dias. Bolívia por 20 dias. A Tailândia aconteceu durante alguns anos esses tipos aqui de movimentos que nós tivemos aqui no Brasil. Pessoal indo para Paulista, para Copacabana, não sei o que, até que viram que não tinha mais jeito e foram para os quartéis. Foi em torno de pouco mais de 40 dias. Islândia também foi um pouco mais de 30 dias, mas o povo lá é muito mais informado e eles já são suas próprias forças armadas. Então eles retiraram os 3 poderes e tiraram eles do país. Jogar para fora mesmo, vai para a rua. Aí os grandes capitais, por quê? Os 3 poderes estavam endividando o país a bancos, tá? Porque foi garantido aos membros dos 3 poderes, dinheiro está eterno para os filhos, para eles, só que o povo percebeu, retirou os 3 poderes, tá? E aí vieram os grandes banqueiros mundiais, quem é que vai pagar as contas? Eles disseram, não, eles que vão pagar, vocês cobrem deles, porque eles vão sair do país. Nós não demos autorização para eles fazer o que eles fizeram, tá? Egito foi a Primavera Árabe. O povo não foi para os quartéis, porque lá os quartéis ficam no deserto. Eles foram para a Praça Tahrir, tá? E lá na Praça Tahrir eles derrubaram 2 poderes. Na Ucrânia tem um filme chamado Primavera de Fogo. Aí lá mostra como foram os 91 dias. No 91º dia eles falaram, eles estavam negociando o tempo todo com os parlamentares, e os parlamentares oferecendo saídas e mais saídas e tudo mais, sendo que nesse dia os parlamentares, isso foi em março mais ou menos, aí os parlamentares ofereceram retirar o presidente, que eles queriam retirar o presidente, no final do ano. Aí, né, eles disseram o seguinte, que se não retirasse amanhã eles iriam entrar com as forças armadas e derrubar os 3 poderes. Aí, automaticamente, eles liberaram na mesma hora. Então, vamos retirar o presidente amanhã. Ele fugiu com em torno de 10 helicópteros, tá? E mais caminhões e caminhões de ouro, joias. Fugiu para a Rússia e está lá na Rússia até hoje. Está vivendo muito bem. Tá? A Tailândia é a mesma coisa aqui do Brasil. Mas ele tem esse direito? Não. Ele era pago pela Rússia para ser presidente. Já que o povo estava mandando em tudo lá, por que não foram pegar esse cara? Porque o povo lá é cristão. Aí vocês têm que entender algumas coisas que a gente só vê em outros países. Por exemplo, quando eu fui fazer especialização na Alemanha de pontos flutuantes, o que eles disseram para mim é o seguinte: Durval, nunca fale, eu vou ver se fala sim ou não, porque lá não tem esse meio termo não. Eu lembro até hoje, a gente estava no exercício e eu estava na chuva, né? Aí eu queria a capa de chuva e a gente não tinha carregado capa de chuva. Aí eu fui pegar do exército alemão. Aí o coronel disse para eu falar com o subtenente lá para pedir as capas, né? Aí eu cheguei lá no depósito e falei: subtenente, você pode me arrumar 6 capas de chuva? Ele: não! Caraca, bicho, o que eu fiz? Mas eu olhei atrás dele, tinha 4 capas de chuva. Eu disse: aquilo ali. Não, aquilo ali são 4 capas de chuva. Subtenente, você me arruma 4 capas de chuva? Sim. Aí ele me deu. Eu falei: que cara, bicho. A mesma coisa, rapaz, a mesma coisa lá com o coronel comandante. Eu fui pedir alguma coisa, ele falou: não, esse cara, o que eu fiz com esse cara, rapaz? Não, é porque é sim ou não. É o costume de cada um. Então, o cristão, ele é tolerante, não é covarde. Ele é tolerante. Das outras religiões, eles são intolerantes, eles matam cristãos. Porque eles acreditam que eles estão... Então, assim, não tem nem como julgar isso. É o costume de cada um. Lógico que nós pensamos: deveria ter feito isso, ter feito aquilo. A gente não está na pele deles, que tanto é, se você perguntar para um ucraniano se ele quer vir aqui para o Brasil, a primeira coisa que eles vão perguntar é se tem uma igreja lá, a igreja católica, porque eles formam núcleos em volta de igrejas católicas. Então eles são extremamente tolerantes. É nosso a isso. cultura deles.
E nossa também é assim. De certa forma, Eles ou destroem, interrompendo, posso? Pode, né? Eles ou destroem o cristianismo, ou eles não se incestam, ou eles não prosperam. Eles não prosperam, o comunismo não prospera sem existindo o cristianismo. Quem impediu até hoje que o comunismo se incestasse aqui no Brasil, na minha opinião, eu acho que foi o cristianismo. É o que fala sempre tá o Ciro Gomes. Tem que acabar com esse papo imbecil de que vai vir um Salvador, não sei o que. Ele é totalmente contra a igreja. Ele sabe que é Tem isso que que nos destruir a segura. igreja. Tem diversos defeitos, está na igreja, mas é ela que nos salva. Tem diversos Exatamente. defeitos nas Forças Armadas, Exatamente. mas são eles que estão ali nos garantindo muitas coisas. Então isso é uma questão de ponto de vista e de você conseguir se inserir na cultura deles. O ponto de vista é diferente. Tá? Então assim, lá eles poderiam ter feito? Poderiam, mas eles foram extremamente tolerantes. Aí esperaram até o último dia, falaram, se não retirar o presidente amanhã, o cara saiu no outro dia, porque eles iam utilizar o exército, aí iria sair os 3 poderes. Os 3 poderes aparelhados não queriam sair, eu disse, pô, se eles colocaram o exército, nós vamos ter que sair. Não, então retira o presidente. O presidente fugiu com mais de 10 helicópteros, não sei quantos caminhões, aqui foi para a Rússia, porque ele era um empregado russo como presidente, assim como nós temos diversos governadores e prefeitos assim. Ou alguém tem dúvida disso? nenhuma. Pois é. Alguém tem dúvida que do jeito que está, ninguém vai ser punido, porque tudo vai parar no STF? Nem nunca foi. Hã? Nem nunca foi punido ninguém até agora. Né? Não. Onde está o antigo, Porque se o- Porque se o cara entra pobre, rouba 100 milhões, é preso e volta para a vida civil com 80 milhões, ele não teve lucro? Quem é que vai ter lucro assim? Pois é. Então, aquela de Lula eu queria também. Não, pois- Comigo, tá? não, pois é. Eles não vão acabar nunca. Então, esses movimentos, eles servem de exemplos para todos nós. Esse aqui, tá, da Tailândia e da Islândia, foram movimentos extremamente estudados pelos seus povos. Coisas que vocês estão fazendo aqui. Tá? Movimentos extremamente estritos a pensamentos públicos, ou seja, o pessoal se reuniu sem liderança externa, sem não sei o que, sem carro de som, não, vamos fazer isso? Vamos. Porque não existe nada virtual para se resolver esse tipo de problema. Eu fui o único youtuber, vocês devem lembrar disso, quando o Caio Coppola conseguiu 3 milhões de assinaturas de vocês estão sendo cadastrados como inimigos. Perder tempo. Vocês estão perdendo tempo. Estão sendo cadastrados. São 3 milhões de CPFs que agora o aparelhamento sabe que são inimigos. Porque não vai dar em porra nenhuma. Porque não está previsto em lei. Ah, vamos pressionar. Pressionar é só nas ruas. E o presidente do Senado tirou seu nome das redes sociais todo dia. Pra ninguém Pois é, o presidente do Senado tá nem aí. Eles vão de tudo isso, saiu fora de todas as mídias sociais e aí pronto, não deu em nada. O que nós vemos hoje aqui, que eu estava olhando de mensagem aqui, desse grande movimento, já é o maior movimento do Brasil e do mundo, esse agora que teve ontem, tá? Maior do que, dá licença, maior do que aquele de Dilma que o senhor sempre falava. Que Maior de derrubava os 3 2015. poderes. Se o povo soubesse disso, poderia ter derrubado os 3 poderes sem nem precisar pedir nada para o presidente que não Mas precisava. agora, o senhor acha que soma alguma coisa para os generais? Não, ainda não, mas soma alguma coisa para ele, tá? Para o presidente soma. Mas eu vejo isso como algo muito perigoso. É bom para o país? É bom o apoio de Bolsonaro? Mas lembre-se do que aconteceu em 64, que o povo se acomodou. O povo brasileiro tem a mania de ser tutelado. Vai gerar uma tutela em cima do presidente que não tem todos esses poderes. A pressão. Ele vai ser o responsável por tutelar todo o povo, já que teve uma grande manifestação, mas ele como chefe de Estado ele não tem quase poder nenhum. Porque se ele chegar a acionar 142 ou 34, qualquer artigo daquele, ele não pode prender ninguém, não pode demitir ninguém, ele não pode fazer nada disso.
Nem destituir. Nem E se destituir. ele chamar o exército assim, vou tomar tudo que eu tenho apoio do povo, vou derrubar tudo. Não. Aí é o exército que toma com o povo pedindo. Porque isso aí é golpe. Aí o exército não vai fazer. Não vai fazer jeito Não nenhum. vai fazer. Eu digo isso assim é pela nossa formação. Estamos Golpe, cercados. golpe não vai ter não. Agora o presidente pode colocar a cabeça dele na forca e arriscar diversas coisas. Por exemplo. Para aí o exército aproveitar a insatisfação do povo. Aí tudo bem. Agora o exército tomar a frente de qualquer coisa. Ou então o presidente, vou utilizar. Se não for dentro das 4 linhas da Constituição, não espere nada. Aproveitar essa situação em que sentido? O povo Em que atitude? É, O manifestando. Pato, por exemplo. Olha só, algo prático. O presidente tem um grande apoio. Ele pode investigar muita coisa? Pode. Pode jogar bosta no ventilador? Pode. Vai chegar no STF, vai acontecer o quê? Nada, tá? Mas isso já é um grande início, porque o povo pode se emputecer com isso. E aí ir para as ruas de uma forma diferente. Na sua visão, que tem mais contato com a estrutura, ele pode fazer isso daqui até a eleição? Pode dele para Falando sinceramente, tudo isso já está na mão dele. Basta, inclusive, a questão do Covid agora, que a Polícia Federal está atrás, tem que simplesmente pegar essas fraudes que aconteceram nas prefeituras do governo do estado e dizer assim, pessoal, e direcionar, assim, olha, o pessoal era para usar isso e não usou. Por isso, tantas mortes, né? Responsabilidade. O que ele pode fazer é mais ou menos tal que o Moro fez, mas o Moro fez pelo partido, ele não fez pelo Brasil. Ele fez pelo PSDB contra o PT, algo assim. Entendeu? Agora o presidente pode usar as investigações, tornar tudo público e deixar nas mãos do povo de novo. Porque o povo na mão ele tem. Agora dentro da Constituição, ele tem que agir dentro da Constituição, o presidente da República, ele anda nos trilhos da lei. As Forças Armadas principalmente, não vai sair do trilho da lei nunca. Tá? Mas o povo anda nos trilhos da justiça, o povo pode tudo. Quando ele diz que tem sabe como acabar com tudo isso, isso ele quer dizer o quê? Porque ele sabe que ele tem todas as ferramentas, porque tudo que aconteceu de errado no país, até de vendas, está de sentença, tudo tem prova. Ele sabe, por exemplo, que se houver eleição, no ano que vem ele vai perder. Sabe? E o que ele pode fazer para não perder? Ou seja, para que não haja eleição. Bem, aí primeiro... Porque aí a gente sabe o seguinte, a coisa está de uma certa forma, que se houver eleição, ele vai perder. Mesmo com voto auditado. Se tiver eleições... Mesmo com voto impresso, ele perde. Se fosse esse ano, só para você aprovar, dentro das 4 linhas da Constituição, fazer um projeto, aprovar, não sei o que, coisa e tal, a lei entrar em vigor, qualquer lei eleitoral, salvo engano, é 1 ano ou 2 anos que tem que entrar em vigor a lei eleitoral. 2 anos, né? 2 anos. Ou seja, ele já perdeu. Se aprovar agora, para as próximas eleições, não tem. Ele tinha aprovado uma lei que o parlamento vetou, que não tinha dinheiro, o STF não tinha dinheiro. A lei de voto impresso. Aí eu não sei se cabe ainda, rapaz, se ela vale ou não, rapaz, Vai até agosto. porque se o ministro vetou, rapaz, eu não sei. Até outubro, vai até outubro, né? Outubro, não sei. Não sei. Aí são detalhes técnicos, tá? Mas se for olhar dentro das 4 linhas, ele perdeu. Esse é assim, agora, aí vira na moeda. E aquela questão de Adélio, que foi descoberto que o Supremo foi que mandou matar ele, o presidente, aquela coisa toda, e quem é os advogados, quem é que está pagando, tudo mais, imprensa. Diz que ele está com esse trunfo na mão aí também para jogar uma bosta no ventilador, como você falou. Dentro das 4 linhas da Constituição, quem é que vai jogar isso? No STF. Mas não foi a federal, a federal Polícia Federal é um órgão do Ministério da Justiça do Poder Executivo. Polícia Federal não julga nada. É isso que vocês têm que ter em mente. No final, quem é que legisla é o Poder Legislativo. Quem é que julga? No final está o STF. E Poder Executivo, Presidente da República. Sim, mas estou falando no sentido assim, a
Polícia Federal investigou, não vai Sim. julgar. Mas ele com aquelas provas na mão e vendo quem são os envolvidos do Supremo. Com todas eles essas incluíram. provas que foi o Supremo, não sei o Vai quê, nada. vai apresentar para quem? O Supremo, Tribunal Federal, É assim cheio que de funciona. piloto. Câncer do Brasil. Mas é aí. Chamavam o militar e. Mas ele não pode fazer Mas não isso. pode chamar militar. Ele não pode, Não ele tá tem na que andar Constituição. dentro das quatro linhas, O que é a Supremo Constituição. não faz coisa que não está fazendo coisa que não está na Constituição, porque não pode. Não pode Mas quem é que tem que julgar o Supremo? Senado Federal. O Senado está Aí, o Senado tá vendido e comprado pelo Supremo, e o Supremo vendido e comprado pelo Senado. Então não adianta. Pois é. O Senado vai blindar São o esses Supremo detalhes, e o tá? Supremo São esses blinda o Senado. detalhes que vocês têm que massificar, que as próximas manifestações, assim como aconteceu na Tailândia, Ucrânia, nas próximas manifestações, o povo vai ver, opa, ir para as ruas não funciona porra nenhuma. Uma pergunta. Por isso aqui é a escola de líderes. Baseado nisso, o presidente é uma instituição, certo? O presidente, Sim. ele não é Bolsonaro, ele é presidente. Sim. Na pergunta de Edmilson aí, ele não pode, certas coisas, ele disse, olha, até você mesmo, olha, certas coisas eu não posso falar aqui, institucionalmente, certo? Sim. Ele não pode sinalizar para a população, ele não pode chegar, olha, está acontecendo Não pode. no live, está acontecendo isso, Não. isso, Porque isso, aí isso, ele está promovendo um Em golpe general, de Estado. aí, Não, o mas general aí- de 4 estrelas não Isso não pode dá um falar golpe de muitas gente, coisas. não, é? Entendeu? Se ele der um golpe de Estado no Brasil, deixa eu só. Em relação Olha, ao resumindo, expor que tá acontecendo. resumindo, É um né? golpe. Sim, Deixa não, eu só resumindo, concluir meu Essa pensamento instituição, rapidinho, irmão. Ele pode expor o que a Polícia Federal investigar, não sei o quê. Isso, É o que eu falei agora há pouco. Isso aí tá, ele pode fazer. Pode A criar uma ponto revolta. do povo se emputecer, opa, eu quero algo mais. Mas essa Porque o povo expressão, na mão ele já tem. essa expressão de que forma? Televisiva, escrita, ou ele numa própria live falar e expor, própria olha, live. a Polícia Federal investigou isso, pesquisa, ele pode ter esse poder? Pode, se o STF permitir. Mas tem outra coisa que a gente pode eliminar, é CTF, isso tudo. Como chefe de Estado, foi o que eu vi a explicação, ele como chefe de Estado, ele pode acionar o Exército, Marinha, Forças Armadas e... Mas não tá na Não, mão dele? não, isso aí. Naquela época, a Constituição era Em vista outra. de estar havendo desarmonia entre os poderes. Esse artigo 142, 142, isso aí não muda Você é nada. moderador? O que Não resolve, tem, não. Não. Não, Exército eu é estou poder. falando do Código Penal do Exército. Não. Ele como Tem- chefe de Estado, não. não como Tem esquece os a Constituição grupos- e ele vai para o Tem os Código do grupos Exército. supostamente intervencionistas, um grupo supostamente de direita, supostamente conservador, que tá falando essa merda aí, mas, né, eu sou sobrinho do presidente, não sei o que, coisa e tal. Aí ele fala lá sobre o regulamento disciplinar do exército, não sei o que, né, é o estatuto para os militares. Estatuto dos militares. Só que o estatuto que ele cita lá é um que já caiu há muito tempo, bicho. Já caiu há muito tempo. Ou seja, não acredito nessas porra, não. Não há saída, não há nenhuma saída assim, milagrosa, não sei o quê. Nós temos que ter recursos e difundir conhecimento. É só o que tem que ter. Em todos esses movimentos aqui, o que teve foi isso. Recursos e difundir o conhecimento. Os que foram mais eficientes. É piada esse negócio de que não sei o que tem. Agora, só tinha um jeito, contratar um monte de Adélio, 11 para o Supremo e eu, o resto do tempo. E pá, Olha. Lula, eu também tenho um bocado de Adélio para trabalhar para ele. Simplificando E o povo- isso tudo, o que se passa é o seguinte. Então, O presidente chega a um ponto que ele não pode fazer nada, mas você, eu e tal, podemos fazer tudo. Só ir pra frente. É o povo. Só O tem um detalhe jeito, é o povo acabar com essa mania de De querer tutela. sacudir a coisa em cima do Do outro. presidente. O próprio povo deve tomar O iniciativa. povo foi para as ruas apoiar o presidente. Se o povo soubesse que 25 milhões derrubavam o que quisesse, tu não acha que o povo estava no quartel de novo? Era só chamar as Forças Armadas, intervenção militar, acabou. Mas não, o povo tutelou todo esse poder na mão do presidente, presidente. que tem poderes limitados na Limitado. Constituição. E ele não vai fugir da Constituição, muito menos o Exército. O Exército não tem poder moderador. Quer dizer, a gente desperdiçou o esforço. Sim, mas o povo aprende. Então não existe essa história de poder moderador. Não existe. Não. Ô, capitão, e se ele disser assim, já que as três forças estão com ele, vamos dizer que vão escutar ele, vão fazer isso, tirar aqueles 11 do STF,
Não pode. Não pode. É golpe. Ele não. E se for golpe, Tem que ser o Se povo. for golpe, vai sofrer sanções internacionais. Vai entrar o exército da Não. China aqui e vai matar o nem militar sanções daqui todinho. internacionais. Com a Dentro tecnologia da que a China própria tem. força, ela vai se quebrar. Porque quem é que vai querer, porra, pra ser golpista? Pois é. É uma responsabilidade muito grande. O exército Eu vai fiquei se... 4 anos O exército atrás, iria se na academia suicidar. militar. É. Somente. A gente vai se matar, vai se dividir? Não, a gente vai cumprir a lei ou ser legítimo apoiando o povo. Por exemplo, na Bolívia tinha anomia de direito, ou seja, as leis não funcionavam como aqui no Brasil, entrou na anomia de fato, que é o povo foi para as ruas e recusou os 3 poderes, mas não pediu o exército. Então o exército toma o poder de forma ilegal, porém legítima, porque está representando o povo, e tem que entregar o poder para alguém em até 90 dias, que foi o que aconteceu lá, que entregou para o Senado. O Senado cumpriu as leis. O que vocês têm que ver é o seguinte, que até se o povo pedir para o exército tomar o poder, o que o exército vai fazer? Vai entrar cavalaria, isso aqui é matando todo mundo? Não, vai cumprir a lei. Na Tailândia, exemplo clássico, tá? Na Tailândia, quando o exército tomou o poder porque o povo pediu, o presidente faltavam 2 anos para ele terminar o mandato dele. O exército teve que fazer um plebiscito para ver se o povo aprovava mais 2 anos, que o exército não tinha terminado o serviço ainda, porque tem que cumprir as leis. Agora, é muito melhor pessoas de bem cumprindo as leis do que qualquer lei que seja sendo fiscalizada por bandidos. É ou não é? Com certeza. Então não adianta, a Constituição pode ser melhor o que for, coloca esse STF e esse Senado lá, já era. Da Constituição do Brasil, aliás, das Constituições, que elas não têm nenhum dispositivo que proteja a própria Constituição. Quem desrespeitar a Constituição vai preso por crime de lesa pátria, Pois é. por traição, qualquer coisa Pois é. assim. A Não Tailândia, tem. a Tailândia. Pronto, a Tailândia é um exemplo que você cita, né? Isso que ele está falando. A Tailândia, quando o exército ocupou o poder, porque o povo pediu, o povo foi lá para Copacabana deles, paulista dele, é para não dar em nada. Aí o povo foi para o Desculpa, rei, Tailândia né? não, Mianmar. Eu troquei. É. Minha mãe foi agora há pouco. Aí o povo foi até o rei, porque lá é uma monarquia parlamentarista, né? Ô rei, não sei o que, nós estamos lá, porra, para Copacabana, para Ipanema, e a gente leva porrada, o exército não faz nada, não sei o que. Não, o exército tem que fazer nada. Não, então o senhor rei faça alguma coisa. Não, eu também não posso fazer nada, porque eu sou um poder moderador. Se eu for tomar, é golpe. Aí nós, o povo, vamos fazer o quê? Não, o que vocês podem fazer é pedir para as Forças Armadas tomarem, acabam com essa porra toda, tá? E eles ocupam o poder. Mas vocês têm que pedir, porque se eles forem tomar, é golpe. Por isso que foi aceito no mundo todo que eles fizeram. Em relação a esses 5%, para acontecer essa intervenção, eu queria entender assim, em relação a esses 5%, em relação à classe, corresponde no Brasil a diferença das classes, vamos dizer, é mais a classe média que está... Dona de casa, gari, engenheiro, cientista, técnico, qualquer um. Músico. Porque eu vejo, Porque quem acorda para a política, músico, pai, da é hora independente de classe, porque porra, de classe eu social. vejo assim, muitas vezes assim, pessoas que tiveram oportunidades, né, de estudar, né, e muitas vezes assim, e hoje está, vamos dizer, até tentando se interagir com a política e não procura pequenas coisas, que é o quê? É fazer uma pesquisa aprofundada, que hoje em dia a gente tem todos os meios, né? E muitas vezes assim eu vejo também que não tem. Não, pesquisa, trás... por exemplo, hoje em dia eu não consigo pesquisar mais nada na internet. Não, eu sei que não consigo, vamos dizer, Eu não consigo realmente pesquisar. vamos dizer, tá complicado. Se for pesquisar essa parte de intervenção, realmente você vai puxar, mas no A final você maioria dos consegue... grupos que falam da intervenção é todos desinformados. Não, mas eu não estou É tipo dizendo que no ele YouTube, falou ali, mas eu do estou pessoal, dizendo no YouTube, papo nada no furado. YouTube. Eu estou dizendo isso aí no Google, pesquisar e ir lá no... Também não acho. Eles estão Lá no refazendo final- a história. Eles estão É. reescrevendo Mudando a o Porque eu história vi, de forma errada. pronto, aqui mesmo eu botei até um link do judiciário, mostrando toda essa parte de intervenção, essa parte aí, entendeu? Aí então, quer dizer, mas eu consegui chegar lá até nesse link, que tem mostrando tudo lá, você entra e ele dá espaço para você até aprofundar mais. Realmente agora tem que ter esse trabalho de
Porque você chegar lá de cima, você só vai ver informações. É como eu falei para você, existe o que é do povo legítimo, que é fora da Constituição? Então a conclusão é, Bolsonaro está esperando que o povo peça intervenção militar. É Foi isso que ele Não. disse, que ele quis dizer foi isso. Pessoal, eu agradeço aí pela essa oportunidade. Não a ele, as Forças Armadas. A intervenção na porta do Sim, país. obrigado, parabéns, valeu. Valeu. Tá. Ele já mostrou aqui, o Duval já deixou aqui escrito. O único modo do povo derrubar esses pilantras é aqui, ó. É legítimo o povo chamar as FFA, que é as Forças Armadas, porque o povo é o poder constituinte. Com as Forças Armadas, que é constituída pelo povo e com o povo, aí sim, esse poder, STF e Congresso Nacional, pode ser derrubado. Mas nada de ligado à Constituição Federal, que foi feita pelos comunistas. É pela uma legitimidade que tem todo o povo de toda a nação, de convocar suas Forças Armadas para prender os bandidos que estão lesando a pátria. Só isso, gente. Mas não é nem artigo 1. É acima do artigo 1, é acima ainda. É Cumprindo a lei como fez a Tailândia. Tá? As Forças Armadas não chegam, vamos chegar, matar. Não, lá na Tailândia, o que eles fizeram? Retiraram os 3 poderes e assumiram militares para cumprir a Constituição vigente. Ninguém vai inventar nada, entrar a cavalaria matando. O que aconteceu lá foi isso. Se cumpriu a lei e deu certo. Nas nossas manifestações, íamos para a frente daquele quartel que fica lá na BR, é o Comando Militar do Nordeste. E eu falei para as pessoas, eu vejo o Duval falando que é um quartel, então não diz que tem que ser um Comando Militar. A pergunta é essa. Aquele quartelzinho que a gente estava ontem é suficiente? Suficiente, porra, para ter a casa do Brigadeiro na Boa Viagem também, ali assim. A gente não precisamos ir para longe, não. Não, o quartel de domingo é suficiente. Qualquer quartel, vocês vão para qualquer quartel. É o que aconteceu na Tailândia. Só que lá na casa do Brigadeiro pode até o pessoal desinformar, porque ali é a praia de Boa Viagem, pode dizer que é algum movimento de rua, não sei o que, coisa e tal, tá? Isso aí pode acontecer. Mas o que vocês têm que ver é que sempre vai ser cumprido a lei, tá? Ninguém vai inventar uma justiça para matar todo mundo, não vai ser cumprido a lei. Foi exatamente o que aconteceu aqui no Brasil, em 64. 64, o povo, começando pelas manifestações das mulheres, durante a semana, no final de semana, os homens iam. Pois é, os homens iam porque naquela época era a época onde somente os homens trabalhavam, tá? Mas começou com as mulheres, igreja, imprensa, advogados, tudo contrário de hoje, né? Boa parte do Congresso, coisa e tal, que pediram para a entrada dos militares porque tinha uma infiltração comunista geral em todos os poderes. Como está hoje? Quando o Congresso Nacional, no dia 2 de abril de 64, pediu pela entrada dos militares e teve eleições entre 6 candidatos e ganhou o Castelo Branco, teve eleições. Tá? Aquele movimento de tropa de Juiz de Fora, do General Mourão para o Rio, não teve nada a ver com essa entrada dos militares. Inclusive tem um vídeo meu, o General Teófilo, explicando isso, não teve nada a ver. Foi um problema intracorporis, tá? Não teve nada a ver com isso. Então foi o povo que quis. Intracorporis é quando o povo. Não. É um problema. Intracorporis é problema assim, é mais interno, assim, é para exército. Tá? Aí, quando teve essa eleição, ela foi tão importante que o Senado Federal, que eu chamo de a Casa dos Inúteis, tá? O Senado Federal, em 2013, anulou essa sessão de 2 de abril de 64, que tinha lá vacância de Jango, a chamada dos militares, as eleições. Eles sumiram com esses documentos e fotos. Eles estão reescrevendo a história. Randolph e o Pedro Simon. Pô, assim, tem muita gente que acha que ele vale alguma coisa. Não, Pedro Simon não vale nada, bicho. No discurso que ele fala, dizendo que Lula sempre foi. É mentira. Então, enfim, eles estão reescrevendo a história. E o que foi feito quando os militares assumiram? Cumprir a lei. Só isso. Não se faz nada.
Mas é uma diferença muito grande entre pessoas de bem cumprindo a lei, com a melhor Constituição do mundo, com o melhor povo do mundo. Transfira o STF e o nosso Senado para lá para ver que merda que vai dar. Uma pergunta, doutor. Baseado no que você vem dizendo nos seus vídeos, aquela frase, vai piorar, mas vamos ganhar. Para quem acompanha sabe que está piorando e tudo que você tem dizendo está realmente acontecendo. Na sua visão geopolítica, quanto vai piorando a relação do tempo da gente agora para a eleição? A esquerda, se ele for perdendo espaço, a gente sabe que a esquerda é só uma massa de manobra. Quem tá manipulando é aqueles 3 poderes que você mostrou lá. Rússia, China, Nova York. não, e aí, né? Eles têm dinheiro. Qual a possibilidade percentual, na sua visão geopolítica, de acontecer uma coisa, tipo, que esse pessoal tem coragem para tudo? É o Tá uma coisa pior, tá uma coisa... Sim. Olha só. Quando o pessoal começar a se reunir, olha, televisão, vamos aqui socorrer não sei quantas pessoas que morreram já para desviar a atenção. Tá. Qual a possibilidade disso acontecer? A situação do Brasil, tá? Se você olhar, a situação do Brasil tá muito melhor que o resto do mundo. A Europa tá na merda, cara. A Europa tá em infiltração islâmica. Bicho, as piores coisas do mundo, rapaz, estão acontecendo lá. É comunista, é islâmico, tá sendo destruído. Só quem conseguiu fugir foi o Reino Unido. Tá? Estados Unidos estão numa merda tremenda desde quando o Trump caiu, tá? E descobriram que as leis dele, que o povo tanto preza, que o povo tanto gosta, não está sendo cumprida nem pelo Supremo deles que garantiu nada. Então nós estamos na frente, vamos dizer assim, porque nós vimos essas merdas todas acontecendo. Nós estamos numa situação muito melhor do que eles. Tá? Eu acredito no presidente, só na figura dele. Os filhos dele, tá, para mim, ajudam eles, mas se ele fosse de esquerda, ajudaria do mesmo jeito. Então, assim, eu apoio ele e só, tá? E mais o pessoal que ele colocou no poder executivo, só colocou gente de ponta. Os militares que estão lá, vocês podem confiar que estão entre os melhores do mundo, então está muito bem assistido o presidente, tá? Mas nesse sentido, o presidente está com muita energia, está com muito apoio, mas dentro da Constituição está extremamente limitado. Existe uma sinalização acesa na sua visão quanto que eu perguntei de acontecer ou não? E se já que ele tem... Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque mesmo dentro dessa merda toda, a maior manifestação do mundo foi feita ontem. E é comprovado isso. É comprovado. Mas em relação a Aproveitando aqui, como é a contagem? Que eu ainda não entendi. A contagem é feita por câmeras. Não, É câmera metro quadrado, metro Mas quadrado. um manifestante vale quanto? Quadrado aí, Não. Isso aí é outra história. É outra Isso aí história. eu não entendi ainda. As manifestações de esquerda você divide por no mínimo 40. As manifestações conservadoras você multiplica por no mínimo 100. Mas isso é uma questão conceitual, não é para o valor final. Assim, no valor final tinham 100 pessoas aqui. Não, tinha uma manifestação conservadora, tinha uma pessoa ali. Essa pessoa representa 100 pessoas, porque ela foi ali de próprio bolso. Porque o conservador ele não quer parar de trabalhar. Tá? Quando a manifestação de esquerda na Paulista, se tiver 40 pessoas, você divide por no mínimo... Não, se tiver 40 pessoas, você divide por no mínimo 40. Ou seja, tem 40 pessoas ali. Quantas tem? Começa por uma. Por quê? O motorista de ônibus, o cara que foi lá para pagar 35 pau mais o pão com mortadela, levou 38 pessoas no ônibus para balançar a bandeirinha que não sabe nem o que eles estão fazendo lá. Então você divide por no mínimo 40. De uma manifestação conservadora você multiplica por no mínimo 100, mas é uma questão conceitual, não é para valor final. Isso aí... Para valor final, como é? É o número. É o número. É o número. É o número de pessoas que estavam na frente. Virando a área. Então, se deu 25 milhões de pessoas, é um número considerável que nenhum país conseguiu bater até hoje. Mais de 10%. Em relação a... Mais de 10%. Mais de 10%. Como é que a gente pode fazer um sistema de pegar os conservadores aqui do estado de Pernambuco, fazer para todos os eventos acontecer na Bahia, Rio, tudo focado em cima
É isso, eu acho que o que está acontecendo, a gente está pensando em fazer Recursos está em formação. Porque, por exemplo, para eu ter que vir para cá foi caro pra cacete. E, diversas pessoas contribuíram. Então é recursos e difundir informação. Ô Duval, em 64 o povo estava na rua também. Você Tava. estava na frente dos quartéis. E houve. Certo? Sim. Hoje, o povo continua na rua, uma parte dos quartéis na rua. Baseado nessa questão do contágio final, isso vai ser considerado na rua ou só fica essa questão? A maioria foi nas ruas. Só virou, tá em alguns locais, salvo engano, Campinas bombou na frente dos quartéis. E Belo Horizonte também tem uma contagem expressiva que ninguém esperava também. Sim, mas a pergunta Ribeirão é, Preto 64 também. foi na rua. Ribeirão Preto. Foi na rua. Sim. Aqui também tem gente, como a gente estava aqui com Não, mas 64 era outro contexto. E a mídia estava do nosso lado. A mídia do nosso lado, a imprensa toda, né, no geral, igreja, os advogados. Então, era outro contexto. Então, Foi exatamente o que aconteceu lá na Mas é que Tailândia. hoje é pior. Na Tailândia fizeram a mesma A coisa. análise de hoje Muito de pior. divisão do povo na rua é diferente da de ontem. Exatamente. Na Tailândia foi a mesma coisa. Fizeram um mês nas ruas, lá na Copacabana dele, levavam porrada, não sei o que, coisa e tal, para não dar em nada. Até que eles decidiram ir para frente lá dos quartéis. Aí resolveram o problema. Não resta dúvida do que quer. Não resta dúvida que E assim, Duval, a imagem que a gente tem da Tailândia na frente dos quartéis eram poucas pessoas. Não, é um país de 70 milhões de habitantes. Sim, mas são vários quartéis, não era um quartel eram só. vários quartéis. Porque É, o quartel que aparece ali tinha o quê? Umas 200 pessoas, 150 pessoas na frente do quartel. Não, foram vários quartéis. Sim. E eles lá fizeram a contagem. Sim. Entre 1% e 5%. Só que a gente tem que fazer a estratégia para esse ano. Isso aí tem que acontecer. Porque o ano que vem, dentro das 4 linhas da Constituição, quem me acompanhou nas eleições, eu falei, o PSL só elegeu vagabundo. No dia que acabou a eleição que eu podia falar, porque era candidato também, né? Eu não entrei, tá, no PSL, porque o Flávio Bolsonaro não deixou. Não, esse cara, porque eu não sou olavista e sou a favor dos militares. E o pai não disse nada? O Bolsonaro fala, não, vou apoiar meus filhos, não sei o que, só tá apoiando vagabundo. Só tá apoiando. Não sei o que. O filho errado que o pessoal acha é só o Flávio. Né? Eu não sei não. Aquele negócio da rachadinha. Melhor nem falar. Assim, esse assim que eu tenho O falado. Bolsonaro é muito bom. Ele é o presidente. O resto é resto. O resto é resto. Que eu tenho percebido, que eu tenho falado é o seguinte. Do ano passado para cá, quando o chinês jogou essa porra mas jogou esse Flango flip. o Covid, saiu assim, tem que efeito dominó, saiu o mundo inteiro caindo de joelhos. Caindo de joelhos até porque eles queriam derrubar, na verdade, e impedir a eleição do presidente americano. Conseguiram. Mas o fato é o seguinte, que a gente tem que ver, e aí, assim, a gente, esse Covid, ele mostrou coisas assim que eu nunca na minha vida imaginei que fosse ver. A Europa de joelhos, uma eleição fraudada nos Estados Unidos, descaradamente, o pessoal vendo aquilo ali, botando a mão no nariz e virando a cara, não é comigo, né? Nosso voto aqui é sagrado, é íntegro, não vamos mexer nisso. E aí, o que sobressaltou foi o seguinte, que a Europa, principalmente a Europa, eles não têm comida. A geopolítica do alimento, que é a mesma geopolítica da fome. E a gente aqui produz alimento. Eu lembro quando teve uma crise lá que eu estava lá, o pessoal foi para eles foram para os supermercados, as fazendas lá são em lata. É lata de a tecnologia, o seu a ervilha, lata de peixe. Você fala alemão? Não. O ser humano já desvendou um código genético, já fez uma coisa toda, mas não conseguiu mudar a fisiologia humana. Enquanto a gente tiver boca e órgão excretor, a gente vai precisar de água e comida. E isso aqui é o que a gente tem, a abundância, água e comida. Então está todo mundo de olho aqui em cima da gente. Sim. Ou a gente se organiza para ter unidade territorial, unidade, um só território, um só povo e uma só língua, essas três coisas aqui. Uma base nacionalista, meu velho. Nacionalista. Um só território, um só povo, uma só língua.
garantir a integridade territorial, garantir a nossa integridade como povo e garantir a língua portuguesa como a língua padrão que todo mundo se comunica. Você pode falar, sobre nacionalismo puro. A Espanha, por exemplo, ela é dividida em 4. A Espanha é um país O Barcelona quer se dividir, a Andaluzia quer se dividir, cada um quer se dividir. Porque a Alemanha tem uma parte dos Estados Unidos, uma parte da Rússia e uma parte. E eles aceitam isso. Depende da guerra. Porque eu só fui ver isso lá, eu fiquei impressionado, que a Alemanha é dividida militarmente em 4, né? Uma parte pertence aos Estados Unidos, outra ao Reino Unido, outra à França e outra à Rússia. Até hoje, nesse momento, são divididos em 4. Isso eu só fui ver lá. Né? Mas interfere em alguma coisa no governo? Interfere em algumas coisas, por exemplo, se eles produzirem um caça a mais do que eles podem ter, eles têm que vender. Porque eles são considerados extremamente perigosos. Agora, é um povo muito inteligente. A gente está longe desse produto, porque a gente não tem tecnologia para dar educação. Mas vamos lá na real mesmo. O europeu, de modo geral, eles chamam a nós e aos africanos e aos asiáticos de selvagens. Selvagens são eles. Chama ainda? Chamam. Eles são bem superiores, assim, da cabeça. A guerra civil da antiga Iugoslávia, que aquilo ali foi uma implosão. Quando eles viram que aquela merda não ia dar certo, eles implodiram o sistema para recriar depois. O único país que deu guerra civil foi na Iugoslávia, porque o croata não suportava sérvio, que não suportava bósnio, que não suportava esloveno, e por aí vai. Aí deu aquela guerra civil. Extremamente racista, mas não é esse racismo assim, a parte de preto com branco, não é racismo de raça mesmo. Você é um branco de olhos azuis, a parte de um outro branco de olhos azuis, a parte de outra etnia. Por exemplo, você é de São Paulo, eu sou aqui do Nordeste, você é do Sul, eu sou do Nordeste. O francês criou colônia, entendeu? Não é por pessoa. O francês criou colônia, desgraçou, o belga desgraçou, o inglês desgraçou, enfim. Eles veem isso aqui como colônia, eles estão querendo tomar essa coisa da gente. Bom, baseado nessa observação de alimento, que a gente tem esse poder, isso pode, você como é estrategista e militar, como você sempre vem vendo, a gente tem poder de barganha lá com a Rússia, com a própria Índia, China, que a Índia é um país populoso que a China também, e precisam comer. A gente com essa relação, que a gente tá o nosso exército... Aí são duas coisas, eles precisam comer e a gente precisa vender. Isso. Então, só quem consegue comer nossa comida é a China. Mas a gente pode, eu não digo só de comida, em questão mineral. Porque só eles que têm boca. Porque a Índia, por exemplo, que tem um número semelhante de bocas, eles possuem então, uma agricultura semelhante à nossa de 1980. É uma agricultura de subsistência. Por que o Brasil se transformou numa superpotência agrícola? Por causa de um programa que todos vocês devem lembrar. Planta que o João garante. Planta que o João garante. Planta que o João garante. Os Estados Unidos não compram aqui não? Os Estados Unidos não compram a gente não, Alemanha? Compra. Mas o maior comprador nosso é a China. Se a gente deixar de vender para ele, vai ter que jogar comida no mar. Essa relação de exportação, exemplo, minério, certo? É dito por alguns canais aí, poucos, mais dito, que eles são dependentes do nosso minério. Tanto é que toda Sim, o General Mourão, se você olhar, o General Mourão, ele é um cara extremamente inteligente, extremamente capaz. Ele é muito inteligente. Todos nós conhecemos ele, assim, sabemos muito assim a capacidade dele. É um cara, é um ponto fora da curva e ele é muito ativo. Nessa operação Amazônia... Verde Brasil 2, ele foi o único cara que conseguiu apreender toneladas, milhares de toneladas de minério que seria exportado de forma clandestina. Madeira, lixo. E isso tem participação de funcionários públicos. E isso só acontecia por causa de funcionários públicos. Ele foi o único cara que barrou essa porra. Onde vocês conseguiram ouvir falar assim, de barrar tantas toneladas? Só ele. A gente aqui em Pernambuco, a gente está a quantos quilômetros assim, de uma fronteira? É a quantidade de droga que chega aqui.
Isso chega aqui como? A conivência de autoridade, porra, Sim. federal, estadual, E de quanto polícia, mais tudo. lei você cria, quanto mais proibições você cria, mais força você está dando para funcionar. Se fosse no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, aquela ali que está perto de fronteira, que você não tem. Mas aqui, se chega aqui, como essa quantidade enorme de drogas? Só pode ter conivência da autoridade federal, estadual, municipal, todo um esquema E o tráfico que criminoso. já está rico e junta com tudo. Tudo Uma coisa que eu criminoso, queria Val. falar. Exato. Já que eu sou comerciante, Armas já que também. eu sou comerciante e você me deixou com a antena aqui parabólica, eu não quero entender tudo, porque eu quero saber se tiver eleição, Bolsonaro eu sei que vai perder. E vamos ficar Ou se numa ganhar, situação- ou se ganhar, vai acontecer no caso do capitalismo, para estar da mesma forma, porque eles estão comprando tudo. E eles Porque vão- nós estamos falindo, eles porque vão- está Eles fechando. vão fazer pressão em cima da gente, dos pequenos e médios empresários. Mas não fechou a criar loja, grandes né? comércios, vai se criar grandes supermercados com valores super baixos que vai quebrar todo o comércio em volta. Você já como a van, começa como a a van E aí, daqui. qual seria a saída? Aí não tem saída, não tem saída. Se deixar eles entrarem, vai quebrar A comércio. questão da exportação não pesa, não. Já que a gente Como é assim? detentor de nióbio, manganês, grafeno, isso tudo, o governo pode usar isso como poder de barganha com a Rússia que precisa, com a China que Mas precisa do com a minério da gente. quantidade de gente aparelhando os poderes, tu acha que isso é fácil? Nós somos um país extremamente doente de instituições, não de povo. E outra coisa, o recurso, por exemplo, tem um recurso do CISFRON, que é do Exército, Sistema de Funcionamento de Fronteira. Cadê recursos para passar adiante aqui? No Congresso, cortando. Pernambuco já Rapaz, está bem o claro aqui, Cisfron, os o atacadões, tudo organizado já. Já. Você pode observar, você olha dentro de um atacadão daquele, se você já viu alguma vigilância sanitária, alguma dentro dessas Tem redes vigilância sanitárias. nos comércios, nesses grandes Não, shoppings. mas aí o que é que eles estão fazendo? Eles estão quebrando todos os comércios locais, por isso que já por trás eles bancam o comunismo. O atacadão está bancando, o pessoal que você vai lá está pensando, porque lá na frente eles já sabem que vão inverter as condições. Ele que vai mandar. Eles estão tentando quebrar. Eu tenho minha família, tem voto na Casa da Cultura. O irmão minha, mas a gente saiu da Casa da Cultura, ficou vende muita gente tem no mercado de São Aí José. trabalha com o quê? Aí o que eles Com fizeram? aquela Pegaram o estacionamento de empilhadeira, São José, botaram no perdeu carro 10 e barraca funcionários de por ferro. Aí agora eles tiraram, dizendo que ia fazer um estacionamento de volta, que era o primeiro estacionamento que a gente teve, que eles invadiram, o prefeito mandou invadir. Aí, como ganhamos dinheiro, porque o povo, todo tipo de gente ia para lá comprar coisa, terminava comprando a gente que estava dentro do mercado, eles viram que a gente está com dinheiro, eles sabem de tudo. E a gente dá emprego no sertão, na zona canavieira, no Mas isso não Agreste. interessa para eles, não. Aí não interessa, o que, é que eles Eles fez? são gafanhotos. Assistam tá, um desenho chamado Vida de Inseto. Ele colocou gelo baiano no estacionamento para não entrar mais turista para estacionar, porque era lotado o estacionamento, tirou tudo. Mandava a gente lá para comprar. Tirou o Eles estacionamento querem da gente. piorar, eles querem piorar. E eles vão fazer isso. E não vão tirar não. Eu Ô, peço Gilval, que peleja e eles não tiram. gente. Seria bom você continuar a aula, que está entrando muitas perguntas e você parou a aula. Tá. Não, mas no final é isso mesmo. No final é o que nós temos que medir agora, tá aí, raciocinar, é esse peso de responsabilidade que foi dado em cima do Bolsonaro, com essas manifestações nas ruas. Isso aí é um caso para vocês pensar que, se Deus quiser, eu volto para cá e a gente já conversa já num outro nível, porque vocês já mastigaram, sonharam, pensaram nisso. E talvez já tenha acontecido a intervenção, né? Sim. A luta. Porque isso que vocês viram ontem já é um grande divisor de águas. E vale uma tese de doutorado, como eu falo sempre. Por que o nosso país está numa merda tremenda, onde tudo tá com ideologia, todas as rádios, eu vindo pra cá, a rádio falando mal de Bolsonaro. Como que ele conseguiu fazer isso? É o dia todinho. É. Eu tô toda raiva. Isso é uma pergunta muito É muito inteligente. dinheiro na mão do Eu tenho uma pergunta para radialista, tu, do dono difícil, da não sei se tu imagem. pode responder. O resultado. Me fala um pouquinho dos ensinos de Luiz Antônio Peixoto Vale, que fica morando no interior, porque as coisas vão se acabar, sabe? É que ele fala de geopolítica e tal. Quem é? É Luiz Antônio Peixoto Vale, sabe? Ele é um youtuber também. E ele fica falando do checkmate global. Não sei se vocês Isso aí eu já ouvi falar. Eu não sei.
Ele fica dizendo. Eu vi um vídeo vai dele, vir assim, um a monte de impressão, guerra. a impressão do que eu tenho dele é que ele lê aquilo rapaz, de algum local e pronto, só. Fica dizendo que o tal canto, agora vai ter a guerra em tal canto, e tal canto coisa que acontece nos Estados Unidos. Aí vocês têm que se afrontar e morar no interior, porque lá não vai chegar. Eu sei qual é o título dele. A conclusão que a gente tira disso aqui é o seguinte: foi feita a manifestação, como você disse, a maior Do mundo. do Brasil, Até agora. entendeu? Do mundo até agora. E colocaram uma responsabilidade em cima do presidente, que ele não vai poder resolver. Não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Então, o caminho, Mas culpa dele o caminho, mesmo, que o ele caminho pediu. Ou para é o rastilho de pólvora. o caminho para isso Ele é pediu. o povo se conscientizar, Quero, principalmente a eu gente. faço o que o povo quer. E Aí o povo fez o novamente quê? em Foi pra cima rua. dos militares, dos quartéis, 1964. porque com o Bolsonaro não vai ter jeito. Mas não tem, se ele for o estopim, se ele for. Não, com o Bolsonaro não tem jeito. Com o Bolsonaro não tem Se jeito. ele conseguir fazer, difundir as investigações, em algum local a gente vai chegar. Porque é podre o negócio. Sim, O agora, negócio é podre. esse caminho aí seria um caminho dentro de uma incógnita, né? Não é um caminho a se buscar. Quer dizer, o caminho a se buscar é intervenção militar. O que nós temos que ter muito cuidado é com o que aconteceu lá na Itália, que é muito semelhante ao que acontece aqui no Brasil. As pessoas, a população endeusou pessoas Isso. e não instituições. Nós Operação temos Mãos combatido isso. Limpas, Operação Mãos Limpas terminou nisso. Ou seja, o povo adorando o juiz, adorando não sei o quê, coisa e tal, em vez de fortalecer as suas instituições, que é o que fica. As pessoas passam. Aí na Operação Mãos Limpas, quando demorou um pouquinho mais, o judiciário não prendeu o resto das pessoas. Os que estavam presos permaneceram presos. O juiz Diferente já aqui do foi Brasil. absolvido, É. Já era. E aqui no Brasil, os que foram presos, além de terem sido soltos, foram inocentados. Muito pior do que lá. Muito pior do que lá. Ainda serão indenizados. Mas teve gente que não foi inocentado ainda, que eu toda a vida tive o pé atrás, que o Sérgio Moro, quando todo mundo. Aí eu disse assim, se tocar pra quem tem, porque ele bota todo mundo na cadeia, eu não gosto do PT, não gosto da esquerda, mas não vai PSDB, não vai ter, não vai ninguém. E ele botou na cadeia, a maior pena individual que ele deu foi para o almirante, Otto Pinheiro Baixo da Silva. Que está pesquisando a bomba nuclear. Foi, Por causa de 6 energia milhões de nuclear. reais, quase 6 milhões de reais. Eu desconfio muito dessa prisão, que foi a maior prisão dada. a filha dele, que pegou, foram 42 anos de cadeia e 16 anos para a filha dele. E esse é o único cara que consegue fazer uma bomba atômica aqui no Brasil. Eu desconfio muito do Sérgio Moro por causa disso. Pois é, exatamente. É o único cara que sozinho consegue fazer uma bomba Foi a atômica. maior Isso aí foi uma jogada da esquerda. Que foi quem o Moro, que foi quem o Moro prendeu, quem deu a maior pena, por causa de 6 milhões de reais, ele deu para o Almirante Otto. E é o único cara no Brasil que consegue fazer uma bomba atômica. Ele prendeu 42 anos. E todo mundo. Ele tá preso, pelo menos, assim, Ele foi solto agora por causa do Covid, uma coisa assim. Ele sabia que, assim, quando o Paulo acabou com o programa nuclear paralelo das Forças Armadas, que fez aquela coisa de enterrar o povo da Serra do Cachique, tinha a famosa conta Delta, que a Marinha movimentava no Banco do Brasil, aquela coisa toda. O Almirante ele teve que movimentar a conta, no nome da conta dele e da conta da filha. O apartamento que ele vive é o mesmo. Exatamente. Ele não tem patrimônio. Pois é. Aquela questão ali. Vamos focar na solução. Então, assim, o que nós temos que focar mais é nessa questão do que aconteceu na Itália, que para mim também foi um grande erro que pode estar acontecendo aqui. A vantagem é que nós sabemos de tudo isso. Nós sabemos do passado. Na Itália, ao invés do povo fortalecer as instituições que elas ficam, governos passam, pessoas passam, tá? Se fortaleceu pessoas foram mortas e no final o povo perdeu. Ficou na E a merda. Operação Mãos Limpas não prendeu mais ninguém e nós continuamos na mesma. A operação Lava Jato é uma. Mas também, se você for Sim. determinada pessoa e ela for descoberta uma falha dela, acabou os sonhos acabam. Já era. Acabou. Por isso que as Forças Armadas têm uma grande vantagem nisso.
nós não somos corporativistas, mas nós temos espírito de corpo. Então a gente faz tudo pela instituição. Agora, se o cara fizer merda, vai pro barro. Vai pro barro, ninguém acompanha, não. O problema é teu. Agora a instituição, ela é permanente. A gente tem que entender uma coisa, assim, que há 35 anos que a nossa população aqui no Brasil vem sofrendo um genocídio contínuo. Não foi só Covid, não, viu? Vem sendo morta, assim, por assalto, por falta de violência, desvios na saúde, educação, tudo. E outra coisa que vem sendo assassinado, o genocídio da mente, do intelecto das pessoas. Mas acontece o seguinte, nosso país vem sofrendo um genocídio há 35 anos. E isso vai ficar assim de graça, vai ficar impune. Pois é isso que eu falo também. Não dá. Esse povo todo vai ficar impune, porque esse poder dado ao presidente resolve muita coisa, mas esse povo vai continuar impune. Nilson, eu por aqui eu terminei. Só se o pessoal quiser fazer alguma dúvida, e outra vez eu volto. Eu tenho outra pergunta. Sim. Por gentileza, eu vi uma palestra que o Mourão estava dando. Você estava exaltando os generais que estão no governo, e ele estava dando uma palestra que ele falou que o Exército não aceitaria, por exemplo, o Lula, o 9 dedos lá, depois de todo o roubo, tudo que ele fez de mal a esse país, voltar ao poder. Isso aí o Exército não vai aceitar. E ele falou para diversos. Sim. Mourão, eu lembro disso. Eu lembro disso, tá. Eu lembro disso, tá. Eu estou tirando essa coisa dessa frase dele assim. Que o Exército, se assumir um cavalo desse aí, eles não vão aceitar, não. Ele não aceitava, Mas provavelmente, mais da metade da população que votou em Bolsonaro não vai aceitar e vão para as ruas pedir a intervenção. Aí vai dar a legalidade. Mas eu acho que ele fala nesse isso. Nesse momento, o Lula é inocente. Lula mesmo. O Lula Naquela época ele não era. Ele tinha nas costas dele. Não. Ele não é inocente. Ele não é inocente. E foi inocentado, juridicamente. Ele foi anulada anulada a condenação, que é diferente. Por causa de processo de erro processual. Professor, por que o senhor não gosta do Olavo de Carvalho? Porque, bicho, tudo que eu vejo ele falando para todos vocês, eu sempre vi isso aí nas Eu desconfio dele também. Não, eu sempre vi isso. Ele chamou Olavo Carvalho. E ele fala o seguinte, tá? Ele fala que, porra, eu falei isso para os militares, não sei o quê. Eu tive o cuidado de ligar para porrada de general, almirante, brigadeiro. Eu só assisti alguma aula desse cara. Não, assim. Aí eu encontrei um brigadeiro que assistiu uma aula dele dentro da Marinha, tá? Era um cara da Força Aérea que assistiu uma aula dele dentro da Marinha. Eu disse, aí, chefe, falou nada demais, falou aquelas porra toda, a gente já sabe que o professor, o general... Nossa, esqueci o nome dele, o general que é... Um general assim, rapaz, que é professor... assim, rapaz, nosso, assim, rapaz, escreveu diversos assuntos. Sérgio Coutinho. O professor Coutinho. Eu tenho o livro dele, que foi Marxismo Cultural. Ele falou o que todo mundo fala, o que a gente já sabia, não falou nada demais não. Ele falou que falou pra vocês, não falou porra nenhuma não, bicho. Aí, ou seja, vocês estão acreditando num cara que tá falando aquilo e que vocês não têm prova, não tem vídeo nenhum. Ora, se ele falou que foi convidado para ser professor numa universidade, na USP, uma coisa assim, e não aceitou, ele, para mim, ele foi um covarde, porque ele deveria ter aceitado, porque o poder que o professor tem, você sabe, assim, rapaz, sabe isso? É o poder da bolsa, ó, eu lhe dou uma bolsa para você se formar e coisa e tal, enquanto você paga os estudos, coisa e tal, de ser o professor daquele aluno, rapaz, de doutrinar aquele aluno, porque o poder do dinheiro é muito grande, tá? Ele poderia ter formado diversos alunos, pago bolsas para diversos alunos, não sei o que. No mínimo, você vê a dúvida em relação ao comunismo. Exatamente. Aí ele pula fora. E fala mal de militares, sabe? Joga fora o paraquedas e diz, não, vão lá vocês para reclamar disso. Então, se ele não fosse covarde, ele não morava hoje na Virgínia, estava aqui. Pois é. Em relação à estratégia, você já, vamos dizer, pronto, ontem você participou com a gente, viu mais ou menos aqui como é que a gente é focado na parte de intervenção. Em relação a outros estados,
Você participou mais ou menos, ou sempre está interagindo? Eu sempre vou em diversos locais e falo com diversas pessoas. Então, A diferença lá que eu estava conversando até com o Nilson, né? Exemplo assim, quando você vai na Paulista, né? Avenida Paulista, você tem uma visão muito grande dos prédios, né? Na Avenida Paulista é difícil você ver uma bandeira do Brasil, é mais bandeira do PT, tem o pessoal xingando lá de cima. Aí, dali ele dá uma parada para o Nilson. Nilson, olha só, encostado aqui na parede, ó, 5 bandeiras. 5 bandeiras. Tu não vê? Significa que quem mora na Praia de Boa Viagem, a maioria é empregador, é trabalhador. Não é funcionário público e gente que vive ali a de lei rouanet, esse negócio todo. É totalmente diferente. E quando eu vi ouvindo as rádios, dizendo o tempo todo fora Bolsonaro, são coisas que você só pesca fazendo pesquisa presencial. Então como é que a gente vai conseguir associar um manifesto daqui e a gente conseguir com outros intervencionistas? Como é que vai ser essa sincronia que a gente pode fazer para dar esse aceleramento estrategicamente? Isso aí eu vou passar para vocês depois os contatos, junto ali com o Nilson. Baseado nessa pergunta que você falou da gente ser indutor. A gente ser o indutor. Rapaz, espera arrumar um tempo. É essa questão de ser indutor, porque Bolsonaro pode usar um desses artigos, vamos dizer teoricamente, que está arriscado ele usar baseado nas manifestações. E a gente como indutor, que é a população, como é que a gente vai agir baseado nessa pergunta? Mas eu acho que mais eu entendi, é assim, a gente tem que trazer recursos para o quê? Mas Quando sair, não sair um carro de som, não é isso? Eu estou Eu perguntando acho a que tem que você, sair na sua 2, visão, 3 carros de som. na prática, não. como é que o pessoal tem que se organizar quando ele tomar uma atitude dessa? A gente tem que estar ou A prevenido, prática eu vou passar para vocês, porque a partir da hora que eu estou aqui, vocês já me reconhecem ao vivo, já sabem já quem eu sou, assim, rapaz, e tudo mais, tudo fica muito mais fácil, porque nós somos latinos, a gente tem que se ver, tem que se pegar, opa, tudo bem, não sei o que, coisa e tal. Isso aí já muda bastante coisa. Então, diversas cidades que eu estive já pelo Brasil todo, de norte a sul, de 6 anos para cá, 7 anos para cá, a gente se conhece. A gente vai conversando. O doutor Dadá foi lá na Força Aérea comigo. Pra cá. Peraí. Nilson, diga. Eu queria saber o seguinte, qual é o posicionamento da maçonaria? Em relação às Forças Armadas? Em relação à intervenção militar com o Bolsonaro. Não sei. Não sei, mas em relação às Forças Armadas também não tem nada a ver, porque não manda em A nada. maçonaria é dividido, rapaz, aquilo se divide. Não, e você tem a mesma loja, tem o rito, tem rito escocês antigos. Uma pergunta. O rito lá do Uma pergunta.